Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito, mais um estudo nosso diário para a gente estar começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que nós merecemos. Nós merecemos tudo de bom, tudo com a maior facilidade, porque foi para isso que as leis foram criadas. Mas para você ter facilidade na sua vida, você precisa acreditar nas leis e viver conforme as leis. E a primeira lei, a lei mais importante, é a lei mental. Conforme você pensa, aquilo será atraído para você. Então você é um imã. Então se você é um imã de positividade, de alegria, de abundância, de fartura, o que você vai atrair para você? Somente pessoas que estão na mesma vibração de fartura, abundância e tudo o mais. Então por isso que a gente precisa estar atentos aos nossos pensamentos. E quando a gente começa nessa jornada, gente, nessa jornada aí de querer alinhar, de se alinhar com o nosso Deus interior, com a nossa potência infinita, a gente precisa tomar cuidado com o quê? De não ficar habitolado. Cris, o que você quer dizer com isso? Porque a gente pode entrar no julgamento de que outras pessoas não estão fazendo aquilo que você está fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não entrar no julgamento, porque o outro, é o caminho dele, é o livre-arbítrio dele. Saint Germain fala isso, é muito sério. O nosso segundo maior presente é o nosso livre-arbítrio, tanto que nem a espiritualidade pode interferir no seu livre-arbítrio, na sua vontade, porque este é o segundo maior presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio. E o primeiro presente maravilhoso é a nossa vida. Ai, Cris, mas como assim a espiritualidade não pode interferir? Gente, contei para vocês aquele filme A Libertação, que eu não vou cansar de falar aqui, porque tem muitos insights, tem muito aprendizado. Quando ela estava passando por aquele processo, vamos dizer, né, de cura da alma do menino, Deus podia ter interferido. Não podia? A gente podia ter pensado, por que Deus não interferiu? Por que a espiritualidade não interferiu e deixou que ela morresse? Porque aquele era o processo dela. Como diz Saint Germain, como diz Cryon, a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que está por trás daquilo. Então, por quê? Ela teve medo, ela teve o livre-arbítrio de escolher entre o medo, a dúvida e a confiança e a fé. Então não tinha como a espiritualidade interferir. Ela mostra o caminho de menor resistência, mas a gente escolhe. Nós escolhemos, porque nós temos esse poder de escolha. Então, olha que interessante. Então, nem numa situação dessa, a espiritualidade, ela interfere. Por quê? Porque foi o livre-arbítrio dela. Né? Assim como as guerras, assim como assassinatos, por que Deus não interferiu? Então a gente precisa ter essa consciência. Cada um tem o seu momento de chegar até esses ensinamentos. Cada um tem a sua vontade, a sua escolha de chegar até esses ensinamentos. Então vai ter o momento certo de você falar com essa pessoa que talvez você queira estar falando aí, né? Como você está se sentindo. Tá bom, potências infinitas? Hoje, dia 21 de outubro, vamos lá para nossas mensagens de otimismo. Viver é amar. A qualidade do amor faz a qualidade da vida. A.C. Jesus. Já expliquei para vocês o que significa esse A.AC. Jesus, né? Que é
antes de Cristo. Então Jesus falou isso antes dele ser Jesus Cristo, antes dele aí ressuscitar como Cristo. Então, viver é amar. A qualidade do amor faz a qualidade da vida. Que coisa linda, né? Não é à toa que o amor é o nosso maior poder, também junto aí com o pensamento, né? Vamos lá. Dia 21 de outubro, desejo sincero. Então, ontem nós falamos sobre o desejo veemente, desejo aí ardente, o desejo do coração, impetuoso. E hoje nós vamos falar do desejo sincero. O desejo sincero de Jesus era: assim como Moisés salvou o povo judeu, levantando a serpente de ouro, coloco-me na cruz para redimir os pecados da humanidade. Por isso profetizou: e como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem. Esse era o desejo sincero do seu subconsciente. Mas o veemente desejo consciente era: afasta de mim este cálice. Por mais forte que seja o desejo consciente, este não se concretiza se no subconsciente existe um desejo oposto. Olha aí, a gente falando do desejo do consciente, tudo que Neville fala. Olha só, se o seu desejo do subconsciente, que é do coração, não for o mesmo do consciente, o que vai se concretizar é o desejo do seu coração. Por isso que às vezes a gente pensa que quer algo e conscientemente a gente pensa que quer esse outro algo, só que esse aqui, que é a forma, né, vamos dizer, veemente, que é a forma consciente, não se realiza. Por quê? Porque o desejo do coração é outro, completamente diferente. Então, o subconsciente, ele é mais forte, porque o subconsciente é a emoção, é o sentimento, é tudo que tá ali, vamos dizer, por baixo, né? No coração. Tá lá no escondidinho da mente, né? No escurinho do cinema, como eu sempre falo aqui para vocês, no escurinho do cinema. Então, o desejo do subconsciente, ele é mais forte que o desejo consciente. Então, por isso que Neville fala muito sobre isso, que é o quê? A mente consciente e a mente subconsciente, elas precisam conversar para entrar em congruência, porque senão ela não realiza. Olha só que interessante. A mesma coisa que Neville fala naquela coletânea. Por isso que eu gosto tanto de Neville, porque uma hora ou outra, tudo que a gente estuda aqui vai direto para ele. Vai direto para os ensinamentos dele. Só que os ensinamentos dele não têm conotação religiosa. Não tem crença religiosa. Então, como que a gente faz para impressionar o nosso subconsciente? O Dr. Joseph Murphy fala isso, Joe Dispenza, Greg Braden, Neville Goddard, Abraham, todos eles, até o Masaharu Taniguchi, fala a mesma coisa. Você precisa impressionar a sua mente subconsciente para que o seu desejo se realize, senão não vai realizar. Então, ele até usou o exemplo assim: por mais forte que seja o desejo consciente, que foi o que Jesus gostaria, afasta de mim esse cálice, o que ele tinha dentro dele era o quê? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade, gente, mas não como a gente aprendeu, né, dos pecados. Salvar a humanidade no sentido de que ela comece a ter consciência da importância que é ser um ser humano, que é nascer aqui neste mundo, que é fazer parte da criação. Isso foi o que Jesus veio nos ensinar. Ele não morreu para nos salvar. Ele morreu para mostrar pra gente
que a vida é importante. Ele morreu porque ele quis mostrar que ele viu a criação, ele viu como tudo era feito, ele viu como tudo era perfeito. Ele quis tirar o nosso sofrimento. O pecado que Jesus fala aqui, gente, é o pecado de você não estar alinhado com a sua potência infinita, alinhado com o teu poder interior. Porque as pessoas estão alinhadas com o quê? Com a manada. Estão alinhadas com o mundo fenomênico. Então a televisão dá uma notícia que agora tem uma doença. Ai, vamos atrás de cura. De repente, foi curado isso. Ai, que bom. Aí outra doença aparece. Outro golpe na economia aparece. E aí fica correndo atrás, esquecendo do poder que tem dentro de si. Então Jesus, ele veio para mostrar que o poder está dentro de nós. Dentro de nós. Mas ele não conseguiu passar tudo o que ele queria. Tudo o que ele queria, ele não conseguiu passar. Por conta que as pessoas não estavam preparadas. Assim como veio Tesla, com toda aquela abundância de criação, com toda aquela capacidade, inteligência, nós não estávamos preparados. Os homens não estavam preparados para a inteligência de Tesla. Um homem maravilhoso. Então, muitas coisas aí passaram por nós que passou como um flash na nossa vida. Porque a humanidade não estava preparada. Mas ficou lá. E agora está sendo tudo mostrado para nós aqui. Isso que é o gostoso da vida, né? Nada tá perdido, nada, gente. É só a gente querer mudar agora, alinhar os nossos pensamentos com Deus, com a nossa potência infinita. Lembra que o Abraham fala? As fontes, o Deus interior, não olha para trás. É só daqui para frente. Nós que olhamos para trás. Nós que ficamos apegados lá no passado. Tá? Mas aqui é só o futuro, é só daqui para frente, é só o presente que ele olha. E através do seu presente, o seu amanhã começa a mudar como se fosse uma bola de neve. E como eu falei, é muito rápido. É muito rápido. Se vocês não assistiram aquele vídeo de Neville de sexta-feira passada, o último vídeo do Neville, assista, gente, que tá maravilhoso ele falando da fé e da imaginação. Tá maravilhoso aquele vídeo, né? Então, olha só. O desejo sincero de Jesus era, assim como Moisés salvou o povo judeu levantando a serpente de ouro, coloco-me na cruz para redimir os pecados da humanidade. Então, este era o desejo sincero de Jesus. Não aquele, afasta de mim este cálice. Isso estava dentro. Vocês percebem como que a crença é forte? Isso aqui de Jesus era uma crença. Era uma crença que ficou, ele queria ser ali como Moisés. Entende? Ele pegou na consciência de Moisés, do Antigo Testamento, e ficou com aquilo. Então, ele, na cabeça dele, ele precisava passar por aquilo para mostrar, para salvar o povo. Olha só. E não precisava, porque isso ficou no subconsciente dele, que era ensinado na época. O sofrimento, o sacrifício. Então ele fez isso. Mas por quê? Porque era o que o povo naquela época acreditava. O sacrifício, o sofrimento. Por isso que ele aceitou a crucificação. Por isso que ele foi crucificado. Não porque ele queria, mas porque a crença que estava nas pessoas, a crença coletiva, é de que algo de sofrimento, de sacrifício tinha que acontecer para que as pessoas acreditassem nele. Olha como é profundo isso daqui, gente. É muito profundo esse preceito de hoje. É muito profundo, porque daí eu começo a linkar com as cartas de Cristo. Que exatamente quando ele estava conversando com os apóstolos na ceia, na última ceia, foi que ele falou disso daqui.
Ele falou exatamente isso. Ele passou por isso porque era o que estava na mente das pessoas, o sangue, o sacrifício, o sofrimento. Então, para ele ser lembrado, ele teria que passar por aquilo. Olha que interessante. É muito profundo isso daqui, gente. É muito profundo. Bom, antes de lermos mais uma vez, entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para conhecer aquela coletânea maravilhosa de Neville, O Despertar da Consciência, que, gente, abre muito a mente. Tudo isso daqui, ó, vocês tiram de letra. Principalmente as passagens bíblicas, que foram deturpadas e passadas para nós de uma maneira aí sofrida, de sacrifício, de culpa, de remissão. Tá bom? Entra lá no site, vai estar aqui na descrição, inspiraçõesparaser.com.br é o site, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Desejo sincero. O desejo sincero de Jesus era: assim como Moisés salvou o povo judeu levantando a serpente de ouro, coloco-me na cruz para redimir os pecados da humanidade. Por isso profetizou: e como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem. Esse era o desejo sincero do seu subconsciente. Mas o veemente desejo consciente era: afasta de mim este cálice. Por mais forte que seja o desejo consciente, este não se concretiza se no subconsciente existe um desejo oposto. Tudo isso, consciente, subconsciente, é o que Neville ensina para nós. Tá? É o que Neville ensina para nós naquela coletânea, O Despertar da Consciência. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você não precisa se sacrificar, não precisa sofrer, não precisa pagar o preço de peso, de sofrimento, mais uma vez, para você chegar aonde você deseja. Tá bom, potências infinitas? Seu desejo é um desejo de Deus querendo viver essa experiência através de você. Acredite nisso. Até amanhã com mais um estudo, mais um preceito do dia 22 de outubro. Eu aguardo vocês aqui. Até lá.